Boa noite, a paz do Senhor, amém? Eu já cheguei aqui em cima, toda borrada na maquiagem, com a voz fanha de tanto chorar. Mas é um choro bom, né? É um choro gostoso na presença de Deus. Que maravilha! Quem já sentiu a presença de Deus aqui hoje? Ai, que demais! Não dá vontade de sair desse lugar, desse momento. É muito bom se quebrantar na presença de Deus e reconhecer como Ele é grande. Aleluia! Então, hoje o tema da nossa mensagem será a última chance. Talvez seja uma frase um pouco forte, até mesmo para impactar, e é muito usada aí fora nos comércios, né? Para promoções, para você não perder uma oportunidade. Última chance. Acho que o Maurício que gosta de usar isso, né? É bem a cara do Maurício. A última chance, não perca, né? Só que é uma realidade a qual nós vamos estudar nessa noite, em que dois homens viveram a última chance da vida deles, viu? Mas pode parecer algo que é para mexer com as suas emoções hoje. Eu quero te falar. Se as suas emoções forem mexidas, se os seus sentimentos forem mexidos, tudo bem, é de Deus, amém? Muitos acham que as emoções, elas não nos levam a Deus. Muitos dizem assim, aquilo ali é emoção pura. Querido, Jesus ensina nós a amarmos a Deus sobre toda a nossa força, a nossa alma e o nosso entendimento. A nossa alma é o conjunto das nossas emoções, amém? Então, querido, quando você sente que são os seus sentimentos, a sua alma se movendo com algo no ambiente desse, não se limita não. Deixa ela ser movida, amém? Deixa ela ser bagunçada e sacudida aí dentro, porque é Deus sim, é Espírito Santo sim também, movendo em você, sacudindo você, despertando você para alguma coisa, em nome de Jesus. E a gente vai ler o Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 33 ao 43. Diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhe, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se és o Cristo de Deus e o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salva-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos, dizendo: você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, essa é uma noite especial, porque todo momento com o Senhor é especial, e nós queremos ouvir a Tua palavra, queremos ouvir o que o céu tem a dizer, na convicção, Pai, que a Tua palavra não voltará vazia. A Tua palavra irá gerar algo aqui nessa noite, em corações que chegaram aqui nessa noite. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, que a Tua palavra irá tocar,
que as terras dos corações aqui, Pai, serão terras boas, aonde a tua semente irá crescer, irá dar fruto. Oh Senhor, em nome de Jesus, usa-me como tua filha, usa-me para a tua glória. Aqui estão os meus lábios, toda a minha vida, para fazer-te conhecido cada dia mais, em nome de Jesus. Amém? Aqui nós estamos diante do cenário de cruz, né? É a crucificação. Muitos talvez vão saber como chegou esse momento, e talvez outros que estão aqui não. Eu vou te dar uma resumida do que aconteceu. Jesus, ele veio, ele cumpriu um propósito de Deus, de nascer através de uma mulher, de fazer a vontade do Pai, de ser homem e também Deus. Ele não pecou, nele não havia pecado algum. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E para que se cumprisse um plano de Deus para a humanidade, era necessário Jesus se entregar. Jesus não foi morto, Jesus ele se entregou à morte, porque ele sabia que aquela era a vontade do Pai. Amém? E aqui foi um momento onde os soldados já tinham capturado Jesus. Jesus já tinha sido julgado por Pilatos. Inclusive, ele não achou nada que pudesse condenar Jesus, ao ponto dele falar assim: mas eu não vejo nada. Ele ficou perturbado a ponto de sonhar com aquilo que o povo queria fazer. Só que o povo insistiu tanto que ele acabou cedendo à vontade do povo, que era crucificar Jesus. Jesus já tinha sido humilhado, chicoteado pelos soldados romanos. Jesus já tinha passado por situações assim que a gente nem consegue imaginar. Quando nós assistimos o filme A Paixão de Cristo, a gente consegue perceber um pouco de como foi o sofrimento de Jesus. Então, quando ele está no último momento de condenação dele ali, de julgamento, que Pilatos fala: eu não vejo nada que condene esse homem, vamos soltá-lo hoje. Eles estavam na Páscoa, e toda Páscoa, toda festa de Páscoa, eles tinham a tradição de soltar um preso. Eles tinham a tradição de dar liberdade a alguém que estava sendo condenado. Então o povo tinha o direito de escolher quem que eles queriam que fosse solto naquele dia. E aí Pilatos leva para o povo, né? Quem será solto hoje? Quem nós vamos libertar hoje? Ele querendo que fosse Jesus, porque ele não via mal nenhum em Jesus. O povo grita: nós queremos que solte Barrabás. Crucifica-o, crucifica Jesus e solte Barrabás. E Barrabás também era um criminoso. Barrabás também, eu não vou dizer muitas, Marcos vai dizer ladrões, mas não é uma palavra ainda adequada para aqueles homens, porque quando nós temos, chega até a nossa mente a palavra ladrão, nós achamos apenas que é uma pessoa que rouba, né? Só que lá naquele tempo, a condenação de cruz, a morte de cruz, não era para quem apenas roubava, mas é para quem matava, era para assassinos cruéis. Então, aqueles dois homens que estavam sendo crucificados do lado de Jesus e Barrabás eram homens muito cruéis, eram assassinos. Eles tinham cometido coisas horríveis, como hoje continua acontecendo. Então, o povo escolhe em soltar Barrabás e levar Jesus para a cruz. E aqui já começa algo muito intencional que eu vejo da parte de Deus, relacionado à graça e o favor de Deus para conosco, né? Porque esse cenário todo que a gente vai dar andamento aqui, você pode, eu quero levar o seu entendimento à nossa vida hoje. Você vai entender isso, tá? Quando o povo escolhe Barrabás para ser livre, para ser solto e condenar Jesus, ali já existe uma manifestação de graça de Deus sendo manifestada na vida de Barrabás. Ele foi liberto e Jesus foi condenado no seu lugar. Exatamente assim que acontece comigo e com você, amém? E a história que nós lemos aqui é a continuação disso tudo. Jesus foi levado até aquele lugar que se chamava Gólgota,
ou Calvário, que significa caveira. E ali ele foi ser crucificado com mais 2 pessoas. 2 homens criminosos, 2 homens que de fato mereciam, pela justiça humana, a crucificação, a morte. Esses 2 homens estavam uma à direita, outra à esquerda, e Jesus estava exatamente no centro. Aqui também já representa, Jesus é o centro. É para Ele que nós devemos olhar. E aqueles 2 homens é a representação daqueles que vão olhar para Jesus e vão crer, e daqueles que vão olhar para Jesus e não vão crer. E é exatamente assim que acontece com todos nós hoje. Aqui existem pessoas que já creram, que já se renderam, que já conhecem, que seguem, que se rendem, que se submetem. Mas também existem aqueles que são apenas curiosos, que ouvem, mas não muda, que ouve, mas não pratica, que ouve, mas não crê. É exatamente assim, a representação, aquele cenário é o nosso cenário hoje. Um é o grupo dos que creem, o outro é o grupo dos que não creem. E a primeira lição que eu começo a ter aqui é que um escolheu a vida, o outro a morte. Um escolheu a salvação, o outro a condenação. Um escolheu o arrependimento, o outro a soberba. Um escolhe a humildade e o outro escolhe o orgulho. Nós temos esse direito de escolha todos os dias da nossa vida. É o livre-arbítrio, né? Nós vamos decidir pelo nosso amanhã. Nós vamos decidir pelo nosso hoje, agora. Amém? E eu oro para que você escolha hoje a melhor parte, a última chance. Você vai entender. E aí a gente vai ver que Jesus, naquela situação terrível, de calamidade, aquela situação tão desprezível, os soldados começam a olhar para ele, e um daqueles condenados, criminosos também, e começa a dizer: olha, se você é mesmo rei, por que você não desce daí? Se você é mesmo rei, por que você está nessa condição? E eles começam a colocar condições a qual eles achavam que Jesus deveria ser ou estar. E aí a gente vai ver que um desses criminosos, ele rejeita e ele despreza a Jesus devido à condição que Jesus estava naquele momento. E eu quero trazer para você o que leva as pessoas a rejeitarem, a desprezarem Jesus. É Jesus não ser ou não fazer conforme nós queremos. São 2 coisas muito reais para a vida de muitas pessoas hoje que desprezam Jesus e não creem em Jesus. Porque elas vão colocar uma condição a qual elas acham que tem que ser, ou elas acham que tem que acontecer, para que Jesus seja real na vida dela. Esse ladrão, ele diz assim: se você é o Cristo, salva-se a si mesmo e a nós. Ele coloca uma condição para ele crer em Jesus. E ele foi muito infeliz por isso. Porque às vezes nós estamos assim: se Jesus for algo que eu posso tocar, eu creio nele. Como eu vou crer em um Deus que eu não posso tocar? Se Jesus se manifestar a mim a ponto ao qual eu posso vê-lo, aí eu creio em Jesus. Ele até iria crer, mas dentro da condição que ele achava que tinha que ser. Eles achavam que para Jesus ser Jesus, para Jesus ser Deus, ele não era para estar na cruz, ele tinha que descer. Mas o que eles não sabiam que para que Jesus fosse o Salvador, Deus, ele tinha que subir e não descer. Por isso que é muito contraditório para nós às vezes crer em Jesus, porque
o que ele é, ou o que ele ensina, ou o que ele fez, às vezes vai muito ao contrário daquilo que nós achamos que tem que ser. E não é. E isso não vai mudar a condição, e isso não vai mudar quem é Jesus. Aqueles homens colocaram todas essas coisas, zombaram, debocharam dele, porque eles achavam que Jesus tinha que estar sentado no trono terreno, em um palácio terreno, construído de 4 paredes, por mãos humanas. Mas eles não conseguiam perceber que o Filho de Deus precisava cumprir aquela missão. Então, quando nós colocamos condição para crer em Jesus, Ele vai continuar em silêncio para você. Muitos colocam a condição de que Jesus tem que fazer. Se Jesus fizer, aí eu creio que Ele é Jesus. Se Jesus me curar, eu creio que Ele é Jesus. Se Jesus salvar a minha família, aí eu vou crer que Ele de fato é Jesus. Se Jesus me der um casamento, aí eu vou crer de fato que Ele é Jesus. Nós vamos colocando condições do que nós queremos que aconteça, para daí Jesus ser Jesus. Aquele criminoso vai dizer: se tu és Cristo, eu posso até acreditar que tu és o Cristo, mas você vai ter que descer. Você vai ter que sair agora dessa cruz, porque é só nessa condição que eu acredito. Mas Jesus continuou em silêncio, porque Jesus não vai responder às nossas próprias vontades, aquilo que nós achamos que é o certo, que é o bom. Porque quando eu coloco condição, eu estou dizendo que eu sou mais inteligente que Deus. Eu estou dizendo que quando Ele fez todas as coisas, eu estava lá, antes dEle, vendo tudo que estava acontecendo. Quando eu coloco condição de Jesus ser quem eu quero que Ele seja, ou dEle fazer o que eu quero que Ele faça, eu estou dizendo que eu conheço mais dEle mesmo. Enquanto nós estamos assim, Jesus está em silêncio para nós. Jesus não vai te responder. Nós não podemos achar, gente, que nós sabemos mais, que nós entendemos mais, que a gente sabe o que é melhor, que a nossa visão, o que a gente está no momento achando que deve acontecer, ou como vai ser, é melhor do que Jesus está planejando para você, o que Ele diz na tua palavra. Não coloca essa condição, mas busque a vontade dEle nas Escrituras, no que Ele diz. É tão forte que, sabe por que eles não reconheciam Jesus como o Messias prometido? Porque eles queriam que Jesus fosse quem eles queriam que Jesus fosse. Mas Jesus estava sendo exatamente o que as profecias estavam dizendo que Ele seria. E ninguém conseguia perceber, ninguém conseguia ver. Não vou dizer ninguém, né? Senão estou generalizando. Muitos foram salvos, muitos creram, mas grande parte não. Porque eles focaram naquilo que eles achavam que tinha que acontecer. E não é assim, amém? Dê uma resposta para Jesus, de ver sem crer, de crer apenas no que Ele está dizendo, nas palavras que repercorrem por toda a sua Bíblia. Ele quer te ensinar e Ele realmente quer te falar como é, como é que será e como é que tem que ser agora. Amém? Ele te chama em nome de Jesus. E aí nós vamos ver que um outro criminoso se levanta e ele diz assim para o que estava duvidando, repreendendo ele, dizendo: cara, acaso você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença?
Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Repara que o outro criminoso, ele reconhece o lugar onde ele estava. Era merecido diante das leis humanas. Ele tinha que estar ali por causa das suas más escolhas. Ele tinha que estar ali por causa das suas atitudes erradas, por causa de atos tão absurdos, tão desumanos. Ele entendeu que aquele era o lugar e a condição que ele tinha que estar naquele momento. Não tinha nada que alguém pudesse fazer para mudar aquilo. Então ele tenta alertar o seu companheiro que está do lado: cara, nem nessa condição, agora sim, de miserável, de que não tem nada a perder, nós vamos morrer mesmo, não tem nada a perder. E aí ele continua dizendo: nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal algum. Eu imagino que esses criminosos já tinham ouvido falar de Jesus. Provavelmente, com certeza, eles ficaram sabendo, ou até mesmo já tinham visto milagres, prodígios, maravilhas, tudo que Jesus já vinha realizando, tantos bens, tantos feitos maravilhosos. Todos eram bons, nenhum era para fazer mal ou causar mal a alguém. Todos eram para beneficiar a humanidade, aqueles que chegavam até Ele e pediam socorro, aqueles que chegavam até Ele e pediam cura. Vai, tu está curado, tu está salvo, não peques mais. Esses homens sabiam dos boatos, eles tinham consciência de que era injusto aquela crucificação, mas apenas um reconhece, apenas um permite o seu coração ser quebrantado diante da presença de Jesus. E aí você pode pensar: mas é muito injusto, pastora. Ele fez tudo de errado, ele fez tudo de ruim. Na hora que ele vai morrer, ele é salvo, ele vai para o paraíso com Jesus. Pois é, foi a chance que ele teve, foi a última chance dele. A chance que ele teve foi aquele momento. Foi o momento que Jesus estava diante dele e ele agarrou a oportunidade. Quantos de nós estamos tendo tantas e tantas chances, tantas e tantas oportunidades? Quantos de nós estamos ouvindo e ouvindo mais? Mas Jesus continua pendurado na cruz para você. Está em silêncio, está como morto. Porque para você, talvez ele seja apenas mais um mártir. Quem é Jesus para você? Mais um profeta? Foi mais um mestre? Não. Ah, querido, Jesus é Jesus, é o Yeshua, é o Filho de Deus, é o seu Salvador. Sabe, Jesus, a gente não tem como descrever, nem Jesus, nem Deus, mas quanto mais você busca saber quem Ele é, as características dEle, mais você o adora, mais você se entrega. É imensurável. Mas enquanto você está olhando apenas para Ele, o admirando pelos seus bons feitos, pode ser que você não vai conseguir ouvir nada dEle. Mas esse criminoso, ele percebe que era a última chance da vida dele. Como não agarrar? Não tenho nada a perder, vou morrer mesmo. Mas eu vejo que aqui representa muitos de nós hoje.
com a chance diante dos nossos olhos. Mas às vezes nós escolhemos criticar, nós escolhemos olhar os defeitos, nós olhamos para uma terra, para um planeta onde habita tanta maldade, e nós colocamos essa responsabilidade em Deus. Nós achamos que se Deus realmente existe, é um Deus bom, por que acontece tantas coisas assim? Você está colocando condição para Deus exatamente como aquele criminoso e aqueles soldados. Mas eu quero te dizer que tudo isso não é culpa de Deus, é culpa do pecado. É Ele que você tem que odiar. Esse pecado que tanto nos separa de Deus, que tanto nos atrapalha, e ele veio por causa de um que você tem que odiar. Se você pode odiar alguém, querido, eu vou te dizer quem é Satanás e seus demônios. Esse você pode sim fazer de tudo para atrapalhar ele, fazer de tudo para perturbar ele, tirar a paz dele. E sabe como você faz isso? Sendo santo, falando de Jesus, cumprindo a sua missão. É isso que Jesus espera de nós. Não mais somente ouvintes, mas praticantes. Colossenses vai dizer: buscai as coisas que são do alto, buscai ouvir o que o céu tem a dizer, buscai a fazer o que o céu quer que você faça. É uma orientação do apóstolo Paulo para nós, para vivermos o céu nessa terra, sim. Porque o inferno já começa aqui para aqueles que estão fazendo mal, mas o céu também já começa aqui para aqueles que estão fazendo bem, a vontade de Deus. É assim. Então Jesus, ele coloca uma chance diante de nós, e ele te diz: pare de desprezar essas chances que eu estou te dando, essas oportunidades que eu estou te dando. Amém? Aleluia! Glória a Deus! E aí, Jesus até então estava em silêncio, não é mesmo? Jesus até então não tinha respondido nada. E eu acredito que esse criminoso que acreditou nele, algo que pode ter feito ele ficar com o coração amolecido, foi a atitude de Jesus, de apenas conversar com o Pai enquanto estava sendo tão humilhado. O que saiu dos lábios dele foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A única coisa que sai dos lábios de Jesus naquele momento todo ali foi isso. E talvez foi isso que comoveu o coração daquele criminoso ao ponto de acreditar que ele realmente era um homem bom, um filho de Deus. Porque quem é que numa condição daquela ainda ora pelo outro? Quem é que numa condição dessa ora e diz: Pai, perdoa? Esses homens não sabem o mal que eles estão cometendo, essas pessoas não sabem o que elas estão fazendo. Na hora a gente tem raiva, na hora que a gente quer dar o troco, a gente quer pagar com a mesma moeda, a gente quer fazer a justiça própria. Mas aquele criminoso ouve Jesus fazendo essa oração, e isso pode ter despertado ele realmente. Então, quando esse criminoso se levanta, reconhecendo a sua condição de pecador, de merecimento daquele sofrimento, ele diz, então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele até então estava conversando com seu amigo, talvez com seu companheiro, às vezes eram companheiros de criminalidade, de roubos, furtos, assassinatos. Ele tira o olhar do seu colega e ele coloca o olhar agora em quem ele deveria. Jesus estava no centro. Pense aqui, 3 cruzes, uma à direita, uma à esquerda, Jesus no meio. Ele olha para Jesus e fala: Jesus, acaso você pode lembrar de mim quando você entrar no teu reino? Gente,
Aquele homem não andou com Jesus. Aquele homem não foi um discípulo de Jesus. Aquele homem andava em caminhos totalmente tortos, totalmente errados, totalmente bagunçados. Mas na hora que o seu coração se quebranta e reconhece Jesus, é como se as escamas dos seus olhos caíssem, a sua mentalidade, o seu entendimento despertasse, mudasse. E ele disse: lembra de mim quando entrares no teu reino? Como ele sabia que Jesus ia para um outro reino, para um outro lugar? Como ele sabia que existiria algo após a morte? Ele era um homem que andava por aí, vagando, buscando fazer o mal pelos outros. Mas a escama dos seus olhos cai exatamente no momento em que ele reconhece Jesus como Salvador, como Redentor, como aquele que poderia realmente tirá-lo daquela condição. Agora, Jesus responde. Agora o silêncio de Jesus acaba, porque se levantou um que não estava mais olhando para ele com um olhar crítico, com um olhar de condições, com um olhar de desprezo. Jesus responde quem o reconhece. Então ele libera a sua voz e ele diz: eu te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não resiste. Salmo 51. Eu preguei isso aqui outro dia, domingo de manhã, sobre um coração quebrantado. Vai dizer que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, Ele não vai desprezar. Jesus não desprezou aquele homem. Ele estava realmente prestes a morrer. Ele realmente precisava pagar pelos seus feitos. Ele realmente era um pecador, querido. Ele realmente foi um homem mau, fez coisas absurdas. Mas a partir do momento que o coração dele se quebra e ele diz: eu preciso de um Salvador. Jesus não resiste. Jesus responde. Querido, sabe qual é o maior sacrifício para Deus que você pode entregar? É um coração quebrantado. Você ouviu o que o Salmo está dizendo? O que o salmista está dizendo? Os sacrifícios que agradam a Deus não é você ficar o dia inteiro na igreja, não é você lavar o banheiro da igreja, não é você fazer uma ação social, doar uma cesta básica, não é você ir lá, né, Dudu, sentar com os mendigos lá na beira do rio Paraíba e comer peixe com ele. Às vezes você tem um entendimento de que um sacrifício que realmente agrada a Deus são as suas obras. Mas a palavra está dizendo que o sacrifício que mais agrada a Deus é um coração quebrantado. E esse criminoso me mostra uma das formas de ter o coração quebrantado. É reconhecendo Jesus, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo que Ele realmente é o Salvador, reconhecendo que nós realmente dependemos dEle. As boas obras são boas? Excelentes. Sim, Jesus se alegra. No entanto, que Deus vai dizer que Ele te recompensa. São tão boas que tem recompensa. Mas de fato, algo que você faz em que Deus não resiste e Ele imediatamente tem uma ação, é um coração quebrantado, querido. Se quebranta, sim, se derrama. Chorar não é vergonha. Se for diante de Jesus, nenhuma lágrima cai em vão. Amém? Aqui nos mostra um homem que era pecador como eu e você. Você sabia, né? Você sabia, né? Você é um pecador. Mas hoje podemos ser chamados santos por causa de Jesus, porque Ele é santo, nós também somos.
sede santos como eu sou. Mas é exatamente o que Jesus quer fazer com você nessa noite. Ele quer te dizer: sim, você terá o meu reino e você estará comigo todos os dias da sua vida. Ele é o Manuel, Ele é o Deus conosco. Quando um pecador se arrepende, quando alguém entende a mensagem, o que eu estou dizendo aqui não são minhas palavras, não são os meus entendimentos, os meus estudos, é tudo que Jesus fez e deixou escrito para nós. E a palavra, ela é muito viva, ela é muito forte. Por isso que eu disse no início, ela não volta vazia. Quando você permite essa mensagem, essas boas notícias entrarem no seu coração, e você reconhece que você não veio do macaco, que não foi uma explosão, que surgiu um ser humano na terra. Quando você reconhece que a ciência pode provar muitas coisas, mas até mesmo a ciência chega a uma conclusão de que Deus existe. Independente do que você fez, independente do que você foi ou chegou aqui hoje sendo, Jesus tem uma nova história para você, amém? Jesus tem um novo começo para você, amém? Ele tem uma nova chance para você. Às vezes você tem achado que você perdeu muitas chances na sua vida em outras áreas. Sabe, eu perdi a chance de me casar, eu perdi a chance daquele emprego, eu perdi a chance daquela resposta. Tantas chances que talvez você acha que você perdeu na vida. Mas eu tenho uma boa notícia: Ele é a melhor oportunidade, Ele é a chance que você precisa para mudar a sua história. É Jesus. Ele está no centro hoje aqui dessa igreja. Ele é o centro dessa igreja. Jesus Cristo, é Ele que está aqui falando com vocês. Todos os homens usados por Deus, todos os profetas foram homens como nós, mas usados por Deus. No Antigo Testamento, eles tinham que ficar ali sacrificando animais, buscando a presença para receber uma orientação. Hoje nós temos tudo aqui, já foi nos dado. Profetas e homens já pagaram tanto preço por nós, e hoje nós temos dificuldade de crer, enquanto aqueles queriam tanto crer e ver acontecer e receber algo, e receberam. Hoje nós temos tudo aqui com tanta facilidade na palma das nossas mãos, e nós temos dificuldade de crer. Mas Ele quer sim se manifestar a você. E a melhor forma que Ele se manifesta é com a tua mensagem, é com a tua palavra. Amém? A palavra de Deus está aqui, Jesus está aqui. E nós vamos ver, concluindo, o louvor pode ir subindo para cá, que existem duas decisões que foram tomadas nesse lugar, nesse ambiente. Um homem teve uma boa escolha, ele decidiu pelo que era bom. O outro não fez uma boa escolha. O outro, ele foi pelo que todo mundo achava. Teve um criminoso que foi pelo que os outros pensavam. Gente, isso aqui é um alerta para você. Cuidado. Não vai no que outros que não creem falam, aconselham você. Esse criminoso foi na onda da descrença, foi na onda do deboche. Nós vemos aí, eu nem consegui dar atenção ainda essas notícias lá nas Olimpíadas, lá em Paris. O deboche que foi com a mesa de ceia de Cristo. A humanidade está zombando, está debochando daquilo que é real, daquilo que é santo, daquilo que você não pode blasfemar, de uma realidade que você não pode ver hoje, mas daqui a pouco, querido, nós estaremos num corpo glorificado.
Daqui a pouco nós estaremos num corpo incorruptível. Chance nós temos, oportunidade estamos tendo, e muitos estão aí esperando por você, para apresentá-los a eles a mesma oportunidade de vida eterna. Fala comigo, vida eterna. O problema é que muitos de nós estamos querendo viver apenas uma vida magnífica aqui. Tem vida magnífica aqui, mas eu quero te dizer que ela vai estar aqui dentro, ó. Porque aqui você vai continuar vendo muitas coisas, muitos caos, muitos problemas, mas o que é magnífico vai estar aqui. E aí a vida abundante de Jesus realmente vai sobressair, sabe? Porque você não vai se abalar. Você tem fé, você tem paz, você tem a palavra, você tem profecias, você tem promessas. É sensacional, meu irmão. É maravilhoso. Um homem decidiu crer, o outro decidiu não crer. E aqui eu quero te falar uma última coisa. Um não pôde fazer pelo outro. O que creu ainda tentou alertar o seu amigo. Cara, até mesmo nessa condição, você não vai acreditar, não tem o que perder. Mas ele não pôde levar o seu amigo para o paraíso. A salvação, ela é individual. Eu não levo meu filho, eu não levo meu marido, eu não levo meu irmão, eu não levo minha cunhada, os meus sobrinhos, porque é uma atitude minha, é uma atitude individual. Amém? Aquele criminoso que creu, ele foi, ele viveu. Imagina ele com Jesus, num lugar sem pranto, sem choro, sem dor, sem ranger de dentes. Se você tem dificuldade de crer no mundo espiritual, eu te aconselho ir lá no YouTube e pesquisar lá uma pessoa endemoniada. Parece, que pastora maluca. Vê lá e você vai conseguir realmente identificar que o espiritual, ele existe, ele é real. Às vezes a gente tem tanta facilidade de acreditar no mal. Fizeram uma macumba para mim, meu Deus, e agora? Estou perdida para sempre. Mas o sangue de Cristo que te cobre, querido. Você tem uma dificuldade de crer que Ele te guarda, que o maligno não te toca. Não sou eu que digo, é a palavra. Aqueles que estão em Cristo, querido, o maligno não toca, você está marcado. Tem a marca da promessa, tem o Espírito Santo, tem os anjos ao seu redor. Eles te guardam, eles te livram. Mas você precisa crer e entender, porque se você crê, a sua mentalidade não absorve, não busca entendimento, você vai cair em toda cilada, em toda armadilha que o Satanás preparar para você. Outro dia eu preguei aqui sobre sermos cooperadores de Deus. E eu falei, será que nós estamos cooperando com Deus para vencer o inimigo? Parece loucura, que heresia falar isso. Jesus já venceu o inimigo naquela cruz? Sim, Ele está vencido. Ele sabe que Ele é um derrotado para a eternidade, acabou. Mas por que na sua vida Ele continua te vencendo? Mesmo você crendo em Jesus? Porque você não coopera com Deus. Às vezes você não coopera com Deus lendo a palavra. Você não coopera com Deus exercendo a sua fé. Você não coopera com Deus profetizando vida onde tem vale de ossos secos. Jesus quer que nós nos levantemos e tenhamos uma atitude. Amém? Ele te dá mais uma chance. Ele te convida. Eis que estou à porta e bato. Em João, no capítulo 3, aliás, no capítulo 5,
24, ele diz: eu asseguro, é Jesus dizendo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. É exatamente o cenário daquele criminoso que crê em Jesus. Ele creu, então ele passou da morte para a vida. Como assim, pastor? Ele morreu. Ah, meu irmão, esse corpo morre, isso aqui perece, isso aqui desfaz, vira pó, mas o teu espírito não. Você acha que é assim? Eu nasci, vivi 30 anos, 40, 60, 70, morri, acabou. Não, tem mais. Aleluia. Então, se você crê nisso, levanta. Nós vamos louvar a Deus, nós vamos orar em nome de Jesus. É o reino
nossa esperança está em Ti. Sim, Jesus. Nós olhamos agora para o Senhor, para o centro. O Senhor é o nosso tesouro. Só o Senhor. Jesus. Eu oro, Pai, pelas pessoas que estão na condição de colocarem o que elas acham, o que elas pensam, para daí então acreditarem no Senhor. A minha oração, Jesus, é para que, conforme o Senhor fez com Saulo, conforme o Senhor chamou, a escama dos seus olhos caíram, conforme o coração desse outro criminoso se quebrantou, conforme tantos homens e mulheres reconheceram e se renderam, que assim seja na vida de todos que visitam esta casa, que assim seja na vida de todos que receberão de nós a mensagem, as boas notícias. Que assim seja com a cidade de Além Paraíba, com a mensagem que está sendo pregada em cada igreja. Ah, Senhor, eu te peço que assim seja na vida de tantos pecadores, que eles tenham um encontro como esse encontro. Ah, nós sabemos que às vezes não será a última chance da vida, apesar que eu não sei como será o nosso dia de amanhã, mas será a última oportunidade de se entregar, de se arrepender, porque estão no ambiente, diante de alguém, com pessoas, com filhos e filhas teus, dispostos a ajudar, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quebranta corações nessa noite. Rompa, que cadeias se abram. Ah, Pai, que a muralha que Satanás colocou, construiu na frente dos teus filhos, que o cadeado que ele trancou, a porta que ele fechou, a dificuldade que ele colocou para colocar dúvida no coração dos teus filhos. Ah, Deus, eu declaro agora essas muralhas caindo, essas prisões se abrindo, esses cadeados sendo abertos agora, em nome de Jesus. Oh, os teus filhos, Pai, serão livres, livres para crer, para te adorar, para te reconhecer, em nome de Jesus, amém.